Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Nós vamos falar esse mês sobre o fundo Fator Ações, como que ele performou. Acho que vale mencionar aqui, como a gente sempre começa, a gente mostra o gráfico, porque a gente entende que o investidor não deve olhar o curto prazo em renda variável, e sim o médio e longo prazo, o horizonte de longo prazo. O fundo Fator Ações encerrou o mês com retorno negativo de 6,3%, performando melhor que o índice VBX e que o índice Bovespa. Só para dar uma ideia, o índice Bovespa fechou com 7,5% negativo e o índice VBX fechou com 8,1% negativo. Todas as ações desses índices foram bastante pressionadas. No âmbito externo, pelas inseguranças em relação à inflação e juros americanos. E aqui no Brasil, a gente continua com o tema do fiscal afetando o mercado. Mesmo com esse mercado um pouco mais incerto no curto prazo, o portfólio do Fator Ações acabou por performar e mostrar uma performance melhor que a dos índices, devido a posições estratégicas de papéis com geração de caixa e que vem apresentando bons resultados. Nessa linha, mencionamos algumas contribuições positivas, como consumo discricionário, bancos, açúcar e etanol. E aí, dentro dessa linha, as ações que performaram foram Natura, Lojas Americanas, São Martinho, Banco do Brasil e Itaú, Unibanco. Vale notar que a gente já zerou a posição de Americanas, como estratégia de redução de ativos que tenham forte endividamento. Dentre as contribuições negativas, o destaque ficou para Vale, Hidrovias do Brasil, Lojas Renner e IRB. A queda das ações de Vale, neste momento, está relacionada com a queda do minério. Já a IRB, entendemos ser um papel que precisa começar a mostrar resultados consistentes, para os investidores voltarem a se ater no papel. Também, ele acabou sofrendo com a notícia de postergação da publicação de seu resultado, gerando um pouco de insegurança. Dentre as movimentações desse mês, a gente focou em reduzir exposições à empresa que, de certa forma, estejam mais endividadas e que venham ter dificuldades em rolar suas dívidas. Entendemos que o evento de Americanas acabou por pressionar o mercado de crédito e podemos ver taxas de empréstimos mais elevadas. Nesta linha, de modo geral, zeramos Americanas e Azul. Outras movimentações para o ajuste de portfólio foi reduzindo petróleo, siderurgia, minério e um pouco de imobiliário. Mantivemos a diversificação setorialmente, mantendo exposições em ativos que vemos potencial de médio e longo prazo. De modo geral, as maiores posições do fundo são representadas por cerca de 18% em bancos, 19% em minério, 11% em consumo, 10% em transporte, 7% em imobiliário. Como eu mencionei aí no gráfico que vocês podem olhar no fundo, essas foram as contribuições positivas e negativas, e agora, como eu mencionei, como que o fundo está alocado setorialmente. Né? A gente também tem posição no setor industrial, utilities e financeiro, e também de açúcar e etanol, mas como eu mencionei, as maiores posições estão em minério, consumo, transportes e bancos. A gente continua construtivo para o mercado de renda variável. Nesse gráfico que vocês podem ver aí na tabela, a gente continua falando sobre períodos, né? Alguns períodos que o fundo, como que ele performou, e a gente reforça a importância de olhar o médio e longo prazo. Por fim, a gente mostra aqui alguns retornos anuais de alguns anos. Falar um pouquinho do mercado, né? Só para terminar aqui, a gente continua construtivo com o mercado de ações, lembrando que em um horizonte médio, longo prazo, entendemos que existam uma seleção de ações que pode oferecer um grande potencial de valorização. Falando um pouquinho do mercado, o que aconteceu com o mercado, quando a gente acreditava que vários indicadores de empresas, entre outras medidas de avaliação, estavam atrativas, o índice Bovespa apresentou uma queda de 7,5%. Com retorno negativo praticamente em todos os setores. Do lado externo, medo de inflação, aumento de juros americanas, foram os temas que pressionaram
os mercados americanos. E aqui no Brasil, como a gente já mencionou, incerteza sobre o fiscal e o receio sobre rolagem e aumento de custo das dívidas das empresas mais endividadas, causado muito pelo evento de Americanas. Foram fatores decisivos na drástica performance de alguns ativos. Como falamos em nossa carta de janeiro, olhando horizontes mais amplos, as ações brasileiras, uma seleção de ativo, estão em patamares bastante atrativos, que, em nosso entender, mais que justificam o risco de curto prazo. Ou seja, o custo-benefício de deter uma posição, desde que dentro do perfil de investidor de cada pessoa, está favorável vis-à-vis a perspectiva de grandes retornos no longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada.